Olá, muito bom dia, Redenção, bom dia Pará, bom dia Brasil. Começa agora mais uma edição do nosso Balanço Geral. Que bom estar aqui com você para mais uma sexta-feira de muita informação, muita notícia, verdade e credibilidade. Quer falar comigo? 991441919, telefone liberado no 991441919. Conta para mim como é que foi a semana, tudo bom, vencendo? Preparado para sabadar, para sextar e por aí vai? Então pronto, obrigado pela sua companhia, obrigado por deixar eu entrar dentro do seu lar. Vem comigo porque eu já começo mostrando um sistema que foi desenvolvido aqui no Pará, é muito importante para a agricultura. Com esse sistema, os resultados são garantidos. E essa tecnologia sendo desenvolvida no Pará é importante, inclusive se chegar para a nossa região aqui no sul do estado, porque é onde tem uma concentração maior da agricultura, dentre outras coisas. O crescimento das plantações está acontecendo também. Em alguns lugares que você passa, você vê plantações aqui na nossa região. Então, é muito importante e vai sair muito mais em conta, já que é dentro do nosso estado. Vem comigo? O balanço está no ar. Essa é a Fazenda Couvre, que fica a 8 quilômetros da cidade de Altamira, no sudoeste paraense. Em meio à pastagem, 10 mil pés de cacau em formação. Se tratando de região transamazônica, isso não é nenhuma novidade. Mas nesse caso, são 10 mil pés de cacau irrigados. Aí sim, a história é outra. O projeto, consorciado com o Açaí, ocupa uma área de 10 hectares. O sistema de irrigação tipo microjet, além da baixa vazão, a água é distribuída na lavoura de forma unificada e garante a umidade do solo sem desperdício. Essa experiência faz parte do sonho do senhor Adelardo Couvre, de quase 86 anos de idade. Quando resolveu investir na produção de cacau, a princípio tinha uma razão. Que a boi ficava muito à toa demais. Eu tinha que arrumar serviço para mim, né? Então eu fui plantar o cacau para arrumar serviço, para não ficar à toa. A iniciativa é desafiadora, pois a área era de pastagem antiga, com solo compactado, mas pode servir de experiência para futuros investimentos na produção cacaueira da região. A cultura do cacau ela é uma distribuidora de renda na cidade. São produtores pequenos, médios e também grandes, mas na sua maioria são pequenos produtores que vendem a sua safra aqui na cidade. Então é uma fonte de renda do município de Altamira. Aqui a gente vê a questão da irrigação, certo? Essa irrigação vai proporcionar ao produtor menor perda de planta no período seco, certo? Vai desenvolver mais o sistema radicular da planta, aumentar a produção e produtividade, certo? Além da formação do cacau, a área já está produzindo banana e mandioca, o que ajuda no sistema de sombreamento. Outra vantagem da irrigação é que a adubação da lavoura é feita no próprio sistema. Seu Adelardo trouxe a técnica do Espírito Santo. Esse sistema que a gente veio implantar na fazenda do seu lar se chama microjet, né? É bombeado do garapé direto para a roça. Tem a fertirrigação já completa. O produtor já pode adubar via água, né? E estamos aí, aqui é 10 hectares. Com 8 setores a gente está irrigando. Aqui está aplicando 18 mil litros hora. Aqui tem que irrigar todo dia 1 hora por setor. O custo-benefício compensa. Esse projeto foi implantado por R$ 10.500 por hectare, correto? Assim que a planta começar a produzir a primeira safra, ela se paga. Então, resumindo, vai gastar 1 quilo por planta nesse projeto, porque é 10 mil plantas, 1 quilo vai dar 10 mil quilos, vezes R$10, 100 mil, correto? João Alberto é técnico da CEPLAC e conhece bem a média de produção na região. Ele vê nesse experimento uma produtividade acima da média. Ele não é um visionário, mas ele enxerga lá na frente. A média de produção hoje, na média de produção nossa é 900 kg por hectare. Existem alguns municípios, como Medicilândia, que chega a 1.100 kg por hectare. Brasil Novo, no ano passado, chegou a 1.106 kg por hectare. O que a gente espera de uma roça com um sistema de irrigação no futuro é que ela tenha uma produtividade muito maior que isso, em torno de 1,5 kg a 2 kg. Porém,
não pelo fato de ela ser irrigada, porque só irrigar não basta. É necessário que o produtor aplique na sua propriedade, além do sistema de irrigação, outro sistema de manejo. Seu Adelardo está confiante e já sonha com a qualificação da produção na região, principalmente em investimentos e industrialização. Quero produzir 5 quilos por planta aqui, né? Para chegar ao meu objetivo, não é isso? Tem que vir as indústrias, né? A gente de fora montando as coisas aqui na Altamira para nós, atrás da Amazônia, praticamente, né? Nós não tem como é que é conhecimento de nada, daqui trabalha assim na bruta, né? Não tem, igual para arrumar um agrônomo da Espírito Santo que dá uma assessoria aí eu aqui no cacau, né? O projeto idealizado por seu Adelardo já está dando certo. Basta um olhar panorâmico sobre a lavoura. A aridez desse período de seca, pelo menos por aqui, foi superada. Desenvolvimento aos poucos. Agora uma tragédia. Uma casa pegou fogo na cidade de Tucumã. O nosso representante lá no município, Juscelino Show, traz mais informações. O incêndio que começou na tarde desta sexta-feira aqui no setor rodoviário, na Rua Breves, em Tucumã, se propagou rapidamente. A gente vê aqui, ó, um caminhão-pipa da prefeitura veio até o local tentar conter as chamas da residência. A gente se aproxima aqui para a gente tentar mostrar para os senhores o trabalho de contenção das chamas desse incêndio que, infelizmente, a casa de madeira está sendo toda consumida pelas chamas do fogo que se propagou rapidamente. A gente ainda não tem informação de como esse fogo se propagou. Tem um amigo aqui, esse aqui é o vizinho da outra rua, né? Você trabalha aqui próximo. Como é que vocês souberam? Trabalho na SOS Telecom e aí de lá a gente viu a fumaça. Aí eu vim pra cá, na hora que eu vi a fumaça eu vim pra cá verificar o que era. Tava pegando fogo nessa casa aqui da vizinha do lado. A gente foi pra lá, começamos a tirar os móveis todos de lá e tentar apagar o fogo na ponta daquela casa que tava pegando incêndio também lá. E aí estamos aqui ajudando, cara. Até agora não sabe o que provocou essas chamas? Não sabe, até agora ninguém não veio nada, não tem perícia, né? Não tem nem como todo mundo se ajudando na correria. Tá aí. Rapaz aqui da SOS Telecom, ele tá ajudando aqui, como outras pessoas estão ajudando também, tentar apagar as chamas desse incêndio que rapidamente se propagou aqui nessa residência, aqui no setor rodoviário. Olha, uma corrente de homens aqui, ó, foi montada. Esses homens, eles estão auxiliando, segurando a mangueira, estão tentando conter as chamas do incêndio aqui que se propagou rapidamente. Muita gente, curiosos, vieram aqui na residência que fica na Rua Breves, aqui no setor rodoviário, e a gente percebe que praticamente a casa de madeira foi toda consumida pelas chamas do fogo que se propagou rapidamente. A gente ainda não tem informações se esse incêndio foi provocado por um curto-circuito ou uma panela no fogo, ninguém sabe ainda até o momento. O certo é que as pessoas estão aqui tentando apagar as chamas deste incêndio. Apesar do prejuízo total com a perca da casa, os moradores todos se salvaram. E a única pessoa que estava na residência na hora que o incêndio iniciou não ficou ferida. Dona Marisete, proprietária da casa, ficou sabendo do incêndio por populares no seu local de trabalho e veio depressa conferir as informações. Ao chegar no local, ficou inconsolada e teve de ser amparada por vizinhos. Os vizinhos do lado direito e esquerdo da residência que pegou fogo agiram rápido e retiraram os móveis de casa, temendo que o fogo se alastrasse e chegasse em suas residências também. As pessoas que perceberam o incêndio correram depressa, porém conseguiram apenas retirar do imóvel em chamas algumas poucas peças de roupas. Apesar dos esforços de todos na tentativa de apagar o incêndio, não sobrou nada da casa, que foi toda consumida pelas chamas. Dona Marisete e família ficaram desabrigados e sem nenhum móvel. Um grupo de pessoas se uniram para poder ajudar
e reconstruir a casa dessa pessoa que acabou perdendo. E logo, logo, ela estará de pé e podendo retornar para o seu lar. Por um lado, tristeza, mas no final de tudo, um pouquinho de alegria para essa família. Outro problema bastante grande durante essa pandemia é no bolso dos paraenses. Você sabia que o paraense começou a dever mais no período de pandemia que estamos enfrentando? Acompanhe. A Carmen vive sozinha nessa casa simples, mas própria. É dela mesma e ponto final. E isso já é um alívio para a diarista, que ao menos escapa daquele compromisso que persegue muita gente, o de pagar aluguel. Durante a pandemia, os serviços ficaram cada vez mais raros. As contas, não. E aí veio o que ela mais temia, o endividamento. Desequilibrou e muito mesmo, porque meus cartões de crédito tudo atrasado, super atrasado. Antes da pandemia, estava tudo correndo bem, né? Mas depois que ela veio, estragou tudo. O maior vilão dos consumidores atualmente continua sendo o cartão de crédito. Entre os endividados, ele representa quase 75% das dívidas, seguido pelos carnês de pagamento, os financiamentos de veículos, os créditos consignados e o famigerado cheque especial. A matemática vai além. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pará contabilizou 57 mil novos desempregados entre janeiro e março desse ano, um crescimento de quase 19% no trimestre, de acordo com o IBGE. Ao todo, são 413 mil desempregados no estado. Os números do DIEESE também não são animadores e mostram que Belém é a segunda capital da região norte com o maior número de trabalhadores formais desempregados, fato que contribui para o endividamento da população. E as dívidas são de pessoas e também de empresas. A pandemia, ela lançou um novo fenômeno no Brasil, uma rede de endividamento, um network de endividamento, não só entre pessoas físicas, mas entre pessoas jurídicas. E nesse bolo de endividamento, você tem o consumo sendo afetado, porque há uma queda no consumo, o aumento natural do endividamento, o aumento do desemprego e, por tabela, uma diminuição considerável do planejamento financeiro, sobretudo das famílias. Ainda não é hora de gastar. Poupar é a melhor receita e deve fazer a diferença na hora de equilibrar as contas da casa. E se tiver que comprar, que as alternativas sempre sejam levadas em consideração. Existe uma série de possibilidades que as famílias brasileiras podem adotar para comprar um produto, um bem mais barato. Ao invés de comprar um feijão, que hoje em dia está caro devido à inflação, compra um bem similar, algo próximo ao feijão. E aí você vai, de alguma forma, poupando mês a mês, para quando chegar no final do ano, você não ter tido esse aumento do endividamento. Deixando claro também que você pode ter várias informações sobre cuidados financeiros em vários canais de rede social, inclusive aqui na TV Record sempre aparece no Jornal da Record um quadro explicativo sobre como manter em dia suas finanças, não ter dor de cabeça, como cuidar bem do cartão de crédito e como ter uma vida financeira mais saudável, que é o que a grande maioria está querendo nesse momento, não é verdade? E agora é algo que nos chama a atenção. No momento agora nós viemos falando sempre que está acontecendo uma série de coisas, uma série de situações, mais uma para chamar a atenção. Um secretário de Meio Ambiente está sendo procurado, foi procurado pela polícia por, de acordo com investigações, contribuir para a prejudicação do meio ambiente. O secretário de Meio Ambiente contribuindo para prejudicar o meio ambiente. Essa história totalmente hipócrita você acompanha agora. No documento obtido com exclusividade pela Record TV, os detalhes sobre qual seria a participação do secretário em crimes ambientais na região. O relatório informa que Wesley Storck é o responsável pela liberação de cargas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal,
e usava o cargo que ocupa para dificultar que madeiras extraídas ou transportadas de forma ilegal continuassem apreendidas, descumprindo diretrizes do IBAMA e recomendações do Ministério Público do Estado. Neste outro trecho, o relatório aponta que o secretário determinou a apreensão de carga confiscada pela PRF, alegando a não necessidade da guia florestal para transportar o material. O documento diz ainda que Wesley apresentou conduta ludibriosa, ou seja, alegava o entendimento contrário, apesar de a lei ser clara. O documento segue dizendo que o secretário de Meio Ambiente, conforme termo de liberação 15/2019, manteve apreendido o suposto excesso de uma carga de 5 portas. No entanto, esse excesso é inexistente, pois a apreensão não ocorreu por excesso de carga, mas sim pela falta do DOF, que é o documento de origem florestal. Também consta no relatório um flagrante realizado pela Polícia Rodoviária Federal em 22 de dezembro de 2019, no qual um caminhão foi apreendido por excesso de carga e por utilização de guia florestal falsa. De acordo com o documento, consta que Wesley liberou a carga com a mera aplicação de multa ínfima, no valor de R$ 87. O coordenador da SEMAT em Altamira, Lúcio Francisco de Paula, também é alvo das investigações da Polícia Federal. As informações do relatório revelam que Lúcio assinava documento de liberação de cargas apreendidas. No entanto, somente essa prática, no entendimento da PF, não foi suficiente para medidas de busca e apreensão, além de interceptações telefônicas. O assessor jurídico Lucas Schubert também é citado nas investigações. O relatório diz que, conforme foi apurado, Lucas emite pareceres jurídicos ludibriosos, com o objetivo de oferecer fundamentos falaciosos a Wesley e a Lúcio, para que eles liberem cargas madeireiras apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. As revelações feitas pela PF continuam e descobrem por meio de interceptações telefônicas que Lucas advoga para madeireiros utilizando-se de posição de assessor jurídico da SEMAT. O documento informa ainda que, em um áudio, um caminhoneiro informa que foi interceptado por um fiscal da Cefa, ocasião em que ligou para Lucas, que argumentou que a madeira estava apreendida pela SEMAT. Alegou que o caminhoneiro era fiel depositário e que estava levando a carga para Rio Grande do Norte. Dessa maneira, segundo a PF, há fortes indícios de que Lucas concorreu para o delito de transporte ilegal de madeira, deixando que a carga seguisse seu curso até o destino final. As investigações da Polícia Federal revelam ainda que, em conversa monitorada por telefone, um madeireiro revelou que a SEMAT recebe dinheiro para liberar os caminhões apreendidos pela PRF, que revela a suspeita de corrupção passiva entre Wesley e Lúcio. Também esteve na mira da PF Celestino de Oliveira Barcelos Neto. A investigação conta que ele foi contratado pela SEMAT e era um dos responsáveis pelo aterro sanitário onde a secretaria mantinha apreendida madeira ilegal. Celestino, segundo o relatório, seria o responsável por vender esse material. Ao ouvirem áudios de aplicativo de celular, constatou-se ainda que Celestino desviava equipamentos para benefício próprio. A Polícia Federal solicitou na Justiça o afastamento do secretário Wesley Storck e de todos os demais servidores citados nas investigações, mas a Prefeitura alega que até a tarde desta quinta-feira não havia sido notificada. Por outro lado, a Assessoria de Comunicação da Polícia Federal informou que o documento já foi encaminhado. Ainda nesta quinta-feira, o expediente foi normal na Secretaria de Meio Ambiente de Altamira. Um servidor confirmou que Wesley trabalhou normalmente de 8 às 14 horas. Teve expediente hoje? Ah, tá. Não, só para saber se ele veio trabalhar. Ele estava aqui? Trabalhou normal hoje, né? É porque tem uma notificação, a gente não sabe se já foi recebida a notificação para ele. A gente veio confirmar se de repente ele foi de fato afastado ou não. Não foi. Hoje ele veio trabalhar normal. A Polícia Federal realiza as investigações desde 2016 e classificou o esquema fraudulento de crimes ambientais em 4 partes. O que inclui servidores públicos municipais faz parte do terceiro grupo.
Terceiro grupo são os servidores públicos que atuam no interesse do grupo 2, que são os madeireiros. Então esses servidores, eles facilitam ou muitas vezes viabilizam a operação que é feita pelos madeireiros. Se a Justiça confirmar esse afastamento, será a segunda vez que um secretário do governo municipal será obrigado a deixar o cargo a pedido da Polícia Federal. Em maio deste ano, a então secretária de Educação, Márcia Daniele, deixou a função de secretária. Ela, juntamente com o esposo, Rony Reck, então vereador de Altamira. Os dois são investigados por supostos desvios de dinheiro da Secretaria de Educação. O jornalismo da Record TV Altamira descobriu que esta semana não serão colhidos depoimentos. Wesley deverá ser ouvido em meados do mês de agosto. Ao todo, foram realizados 28 mandados de busca e 7 pedidos de afastamento de seus cargos. Um recado para você e toda a sua família. Vai realizar as suas compras? Supermercado Mundial. No Mundial você tem preços, ofertas e condições que cabem no seu bolso. Sem falar no final de semana recheado de ofertas. Se eu fosse você, não ficava de fora. Supermercado Mundial, 2 endereços para melhor te atender. Tem Mundial na Avenida Brasil, no centro, e Mundial bem na Avenida Independência, ao lado do antigo quartel da Polícia Militar. Mundial, além de bom, é barato. Super ofertas de fim de semana nos supermercados Mundial. Leite em pó Ninho, 400 gramas, 11,69. Café Maratá, 250 gramas, 3,29. Macarrão paulista sêmula, 500 gramas, espaguete, 1,99. Azeitona lá violeteira, 500 gramas verde, 9,79. Linguiça super frango, 1 kg, 10,49. Frango americano, 5,79 o quilo. Coca-Cola, 2 litros, 6,99. Cerveja Skol, 269 ml, caixa com 15 unidades, 28,79. Supermercados Mundial. As coisas estão aos poucos voltando ao normal, mas muitas pessoas ainda estão trabalhando em home office, que é o serviço dentro de casa. E muitas reclamações estão surgindo relacionadas à dor na coluna. E aí agora nós preparamos uma matéria especial para você, que vai te dar dicas de como evitar os problemas de coluna e conseguir efetuar com mais sucesso o seu trabalho. Saudade do tempo que a casa era só o refúgio do guerreiro, um lugar de descanso, para desopilar sem pressão, o espaço do lazer, o endereço da folga. Como é que a gente faz para a cabeça entender de vez que esse lugar agora divide espaço com foco, concentração, prazo, desempenho? Agora, a nossa casa, que acabou virando também o nosso ambiente de trabalho, ela precisa exercer esses 2 papéis. E como que a gente pode adaptar esse ambiente e também o nosso cérebro para que a gente possa, ainda assim, continuar tendo uma boa performance profissional? Quem tem as respostas entende das 2 coisas, cérebro e arquitetura. Mas antes da Priscila Bank nos ajudar na organização de um ambiente mais saudável e mais produtivo, nós precisamos mostrar que o desafio está literalmente doloroso para muita gente. Por conta de ficar muito sentada na frente de um computador, alguns probleminhas começaram a surgir. Então eu sinto muitas dores no ombro, eu sinto dores nos braços, nas pernas, nas costas. Aumentaram muito as dores que eu sinto nas pernas, na lombar e no pescoço, na região dos ombros. Eu não sei se isso tem a ver principalmente com a questão da ansiedade, do estresse, ou com a cadeira que eu utilizo, que é uma cadeira comum de cozinha. É o sofá, a cadeira da cozinha e até a tábua de passar roupa. Tá ferro mesmo. Em casa eu não tenho um lugar apropriado para dar essas aulas. Então eu adaptei. Aqui eu tenho um sofá, como um sofá de sala. Tenho aqui uma tábua de passar roupa, que eu adaptei para virar um suporte para o meu notebook. E aqui que fica a minha sala de aula. Quando o improviso começou, parecia ter sido uma grande ideia. É um sofá e eu dou aula nessa posição aqui, fico conversando com os meus alunos e eu não me atento à postura que eu fico durante esse período de conversa, né? Eu fui sentir mesmo quando eu entrei em férias. A Karina, com a cadeira da cozinha na sala, fica assim, olha só. Os pés não encostam no chão, tá vendo? Às vezes eu utilizo uma cinta compressora, porque ela me ajuda a me manter mais reta. Além disso,
Quando as minhas pernas estão muito inchadas à noite, eu costumo dormir com elevação. Coloco alguns travesseiros debaixo dela para poder melhorar a circulação também. E nos ombros também faço algumas massagens locais, uma automassagem, para também amenizar os sintomas de dores que eu sinto. Porém, tem alguns dias que é bem mais tenso, aí eu tenho que recorrer ao uso de analgésicos. Uma pesquisa da Fiocruz confirmou o que a gente já sentia. 41% das pessoas que não tinham nenhuma dor na coluna agora sofrem desse mal. E mais, metade das que tinham dor crônica piorou muito por causa da postura e das condições do home office. A Gisele, mesmo entendendo tudo de ergonomia, ficou paralisada por uma semana. Pode até parecer uma ironia do destino, mas eu que prezo, né, pela ergonomia do trabalho, da minha equipe, das pessoas que trabalham na empresa que eu presto serviço, acabei passando por uma situação bem complicada por não me cuidar, né? Acabei não me dando a devida atenção. A arquiteta decidiu trabalhar na casa dos pais para ajudá-los durante o isolamento, já que eles fazem parte do grupo de risco. A casa deles não tem mobiliário adequado para atender um home office. Então eu comecei a utilizar a mesa das refeições. É uma mesa mais alta, uma cadeira não tão adequada. E eu percebi que não estava dando certo. Da mesa da cozinha, ela foi para a mesa da varanda, até que acabou se encolhendo toda em algum degrau da casa. O fato é que não tinha um apoio de punho, eu não tinha um apoio de notebook, e tudo isso começou a gerar um certo problema. Dores no pescoço, dores no ombro, no pulso, né, em todas as articulações, começou a causar na minha vida. Conclusão: baixa produtividade, mais tempo trabalhando e dor, muita dor. Eu fiquei 5 dias sem conseguir me mexer, zero movimento. Acamada mesmo, pra ter ideia, eu não conseguia tossir. Eu ia tossir, começava a doer e eu parava. A impressão que eu tinha era que o meu quadril estava desintegrando do resto do corpo. Ela teve um abaulamento discal e uma protusão do disco. Ela complicou a coluna. Durante a quarentena, estamos vendo uma epidemia de dor nas costas. E o grande culpado é o home office. Não trabalhe sentado na beira da cama ou em banquinhos. A gente aumenta a pressão nas articulações da coluna. Hora de trazer a neuroarquiteta de volta. Afinal, como nos adaptar sem arriscar a saúde e o trabalho? O primeiro ponto que a gente precisa observar é a localização. Aonde na sua casa você vai decidir trabalhar. Para o nosso cérebro é bastante importante que a gente crie um vínculo com o espaço, que ele possa criar uma associação neural daquele ambiente físico com a atividade que a gente vai executar. Essa coisa de dividir a mesa de comer com a mesa de trabalhar pode confundir nosso cérebro e das duas uma. Ou faz a gente trabalhar demais e comer de menos, ou o inverso. Não tem jeito, a nossa cabeça faz associações. Então, se tiver de ser a mesma mesa, a gente precisa encontrar uma maneira de separar bem a refeição da produção. Os elementos, intencionalmente, a gente pode inserir no ambiente ou a gente pode modificar no ambiente para que o nosso cérebro comece a registrar que aquele é o momento de começar a trabalhar. Às vezes, um simples perfume de ambiente ajuda nisso, sabia? Mas o que é que isso tem a ver com a dor nas costas, no ombro, nos braços, nas pernas? Tudo! Porque o estresse também somatiza pontos de tensão. Já existem diversos estudos da área da neurociência e da arquitetura que mensuram e comprovam que o ambiente físico impacta sim nas pessoas. Impacta nos pensamentos, nas emoções e, consequentemente, no nosso comportamento. Imaginem se o ambiente físico impacta tanto assim no nosso bem-estar, imaginem como não impacta também na nossa produtividade. Tudo bem, mas depois de definir esse cantinho, tem muita coisa para alinhar. A cadeira precisa apoiar a lombar e ter braços que possam ser regulados. Porque daí dessa forma a gente também consegue adaptar melhor a nossa postura. Então nesse caso eu consigo tanto elevar quanto baixar e daí assim regular para que o meu apoio do meu braço também me favoreça para ter essa postura mais saudável. Existe um vilão que eu aposto que está na casa aí de muita gente no ambiente de trabalho.
é ele, o notebook. A gente precisa tentar elevar esse monitor. E dessa forma eu consegui olhar mais para cima e trabalhar numa postura mais saudável. E curioso mesmo é o que já inventaram para simular a luz natural. É importante que a gente escolha um lugar para trabalhar que tenha uma janela e que essa janela a gente consiga ver a luz do dia. Caso isso não seja possível, o que a gente precisa cuidar? Vamos olhar para a nossa luz artificial, a luz interna do seu ambiente mesmo, que pode estar vindo seja de uma luz do teto, quanto de luminárias como essa tradicionais que a gente encontra no mercado. Porém, já existem soluções de luz circadiana. O que significa isso? São luminárias que têm um sistema de automação da cor da luz para que ela simule a cor da luz do sol. Tudo para regular o nosso relógio biológico. A luz é ajustada ao horário por aplicativo. E aí, você tem um mini sol ali na sua bancada. O resto é organização e decoração. Eu adaptei todo o meu home office, botei muitas flores. Então, criar dentro do que você gosta, que não existe regra, tá? É aqueles elementos decorativos que fazem bem para você, que você se sente bem quando você está próximo deles. Traz isso para esse ambiente de trabalho que você está criando. Pausas ajudam de meia em meia hora a levantar para uma água, um café, uma pequena caminhada em casa, leva longe na produtividade. Agora que você tem todas as dicas, só não esqueça que as reformas e adaptações do lado de fora são imprescindíveis, mas não adiantam se do lado de dentro ainda estiver aquela bagunça. No momento que a gente conseguir ter um equilíbrio emocional junto com um ambiente físico adequado, aí sim, eu acho que a gente tem uma grande fórmula mágica aí para que a gente possa se tornar profissionais muito mais produtivos e muito mais saudáveis. Um dos assuntos mais comentados, que eu estava inclusive vendo ali com o comandante Gesiel, é a questão da usina de Belos Montes, que está dando o que falar. Mas a construção dessa usina levou alguns problemas para aquela região. E os moradores da região, inclusive, solicitaram ao presidente da República uma ajuda para resolver esses problemas e levar um pouco de paz para as pessoas que vivem lá perto. Acompanhe. Navegar pelo rio Xingu é realmente impressionante. A natureza mostra sua beleza e oferece momentos de pura tranquilidade. Mas alguns locais antes visitados com frequência pelas pessoas estão comprometidos. Os impactos causados pela construção da hidrelétrica Belo Monte têm sido determinantes para que o lazer e a moradia ao longo do lago represado e abaixo dele seja prejudicado. Com o barramento do rio Xingu, para atender a necessidade da hidrelétrica de Belo Monte, a diminuição... Com o barramento do rio Xingu, para atender a necessidade da hidrelétrica Belo Monte, a diminuição no volume de água foi drasticamente afetado. Esta cachoeira aqui, olha, Itamaracá, que fica aqui na região de Belo Monte, já dentro do município de Anapu, sofreu o impacto. O volume de água diminuiu e olha só, aquelas pedras lá ao fundo eram totalmente submersas pelas águas do Xingu. E agora elas estão, nesta época, totalmente fora d'água. O barramento causa esse tipo de impacto. Já a liberação da água prejudica quem mora nas proximidades do rio, como mostramos a denúncia de moradores que vivem na região da Volta Grande do Xingu. Segundo eles, a vazão sem avisar causou problemas sérios. Muitos tiveram que deixar as casas. A água já invadiu tudo aqui, ó. A empresa Norte Energia, construtora da hidrelétrica Belo Monte, afirma que a vazão foi para atender as turbinas de Pimental, mas que as 18 comportas estão fechadas e que o nível do rio na região da Volta Grande se mantém da mesma forma quando antes da barragem. Segundo a empresa, eles comunicam às comunidades por meio do sistema de rádio nas aldeias e emissoras locais. Nós ainda estamos na batalha contra a Covid-19. E nessa batalha você pode contar com as farmácias Desconto Fácil.
As farmácias de desconto fácil têm qualidade, economia, preço baixo, profissionais altamente qualificados para te atender. Então não perca mais tempo. Vai comprar os seus medicamentos? Avenida Graciliano Ramos, setor Planalto 2, nas farmácias Desconto Fácil. Na Desconto Fácil você pode confiar, saúde e economia, tudo em um só lugar. Profissionais capacitados, não tem complicação. Descontos todo dia, com o nosso cartão. Saúde é coisa séria, pode acreditar. Vem pra Desconto Fácil. Precisou de medicamentos? Ligue 991448833. Farmácia Desconto Fácil. E ainda na luta contra a Covid, aqui no estado do Pará, está sendo desenvolvido um projeto que investiga a mutação do coronavírus para poder chegar a mais resultados para uma cura ou qualquer algo do tipo que vai ajudar demais a população, novamente aqui no estado do Pará. Acompanhe. Quem olha para Maria de Nazaré não imagina a força dessa vovó. Depois de superar 2 cirurgias para corrigir fraturas de fêmur, também venceu a batalha contra o novo coronavírus, aos 92 anos de idade. Eu estava muito mofina, doente já, dor no corpo. Agora eu estou melhor, estou bem. Tudo que se relaciona ao novo coronavírus movimenta a comunidade científica mundial. As informações ainda são muito poucas e é preciso entender como ele se comporta em cada país e, principalmente, porque determinadas pessoas são mais resistentes, mesmo sendo do grupo de risco. Aqui na região norte do Brasil, o projeto desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, no Amazonas, investiga a mutação genética do vírus e os impactos provocados por ele para que futuros diagnósticos sejam mais precisos. O investimento é de quase 2,5 milhões de reais. Então são milhares de genomas de vírus sendo sequenciados de diferentes países para que a gente consiga entender isso daí, como que o vírus se comportou em diferentes países. Eventualmente isso vai ser criado um grande banco de dados para o dia que nós tivermos uma vacina ou uma droga específica para o novo coronavírus, poder cruzar essas informações e a gente saber, por exemplo, se aquele medicamento específico dele tem alguma variante que escapa do medicamento. Para esse estudo, foram coletadas em todos os estados brasileiros pelo menos 1.000 amostras do vírus que provoca a Covid-19. Para se ter a dimensão do trabalho, até maio no país, foram sequenciadas apenas 92, das quais 59 são consideradas de alta qualidade. E aqui no Pará, no Instituto de Tecnologia de uma mineradora, são feitas as análises em equipamentos de última geração, chamados de sequenciadores. O DNA com material genético do vírus é encaminhado para este laboratório em Belém, onde 8 profissionais fazem a análise. Embora a pesquisa tenha duração de 2 anos, os primeiros resultados já vão ser divulgados ainda em 2020, para contribuir com a comunidade científica do mundo inteiro na descoberta de uma vacina contra o novo coronavírus. Nós focamos essa pesquisa na genética do vírus. E a genética do vírus é importante para que a gente entenda não só os processos de como esse vírus se espalhou pelo Brasil, mas também é essencial para que a gente valide ou proponha ajustes em todos os mecanismos de controle, desde o teste molecular de detecção do vírus, ao teste rápido, o teste imunológico, que detecta IgG e IgM, e até as ferramentas que estão em desenvolvimento para a produção de vacinas e novas drogas para combate à pandemia. Segundo o painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a região norte tem mais de 300 mil casos e já passa de 11 mil o número de mortos por causa da doença. Isso equivale a uma mortalidade de 60,7% para cada 100 mil habitantes, a maior incidência entre as regiões do país. O estado do Pará é o 4º no ranking nacional de óbitos. O genoma do vírus, do coronavírus, ao contrário do genoma nosso ou das plantas, ou dos animais, que é codificado pelo DNA, o genoma do vírus é codificado pelo RNA, de modo que quando o vírus infecta uma célula, ele já pode imediatamente produzir as proteínas
que ele usa para sequestrar as ferramentas da célula de multiplicação do vírus. Então, ele faz isso acontecer mais rapidamente. E vocês identificando onde está essa mutação, é possível freá-lo, seria isso? É a base de todo o desenvolvimento de novas drogas, de novas vacinas e ajuste, se necessário, das ferramentas de diagnóstico. Esforços para melhorar a saúde de todo mundo. E falando em cuidar da sua saúde, em Redenção, Laboratório Exame. O Laboratório Exame tem uma equipe de profissionais qualificados para te atender. Não é só um laboratório, é uma família cuidando da sua. Então, na hora de fazer os seus exames, o nome certo é Laboratório Exame. O endereço é na Avenida Santa Teresa, próximo à Escola Deusuíta. Fácil, prático e esperando por você, seja a causa qual for. O que você precisa é de carinho e de atenção. Cuidar bem da família, saúde tem que ser de coração. Exame sempre com você, dedicado à saúde. Amor com precisão sempre faz bem. Laboratório Exame, trabalhando com saúde. Exame. Mas não é porque as coisas estão voltando ao normal que podemos desleixar. E a redução de casos não significa que não temos que nos preocupar. Toda preocupação é necessária para combatermos a Covid-19. O número de pessoas internadas no Hospital Regional em Altamira, por conta da doença, chegou a apenas 15. Há 3 dias, em 31 de julho, esse total era maior, 24 internados. É o que diz o último boletim diário divulgado pela CESPA no início da noite de domingo. Contudo, a atualização não especifica quais desses pacientes estão na clínica e quais ocupam algum leito na UTI. É importante destacar ainda que desde que foi inaugurado, o hospital de campanha tem dividido essa demanda com o HRPT. Mas esse cenário de aparente estabilização só está sendo percebido recentemente. O número de infectados é outro dado que chama a atenção. De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Estado, no dia 31 de julho, Altamira estava com 3.240 vítimas da doença. No domingo, 3 dias depois, o crescimento era tímido, de apenas 29 casos. Seria o pico do coronavírus na região da Transamazônica e Xingu? A gente tem 2 prováveis explicações. A primeira é que realmente esteja reduzindo o número de casos na nossa região. Tem um estudo que demonstra que o pico da doença é alcançado quando de 10% a 20% da população é infectada. E nós estamos nesse nível. Então pode ser que nós chegamos no pico e já estamos decrescendo. A outra hipótese é que, com o passar do tempo, as pessoas relaxam, e diminui a quantidade de testes, consequentemente diminui o número de doentes. O que a gente tem de certeza até agora é que reduziu realmente o número de internações. Então, ou as pessoas estão demorando a procurar o atendimento de saúde, e isso implica que quando ele chega lá já chega grave, é um problema muito sério, ou então realmente nós estamos num pico e descendo já o número de casos, diminuindo de fato o número de casos. Dr. Denis, juntamente com outros pesquisadores, já haviam feito uma projeção sobre o pico da doença em Altamira e região há 2 meses. O pesquisador revelou ao Grupo Mirante que a curva da Covid-19 finalmente começaria a ser achatada entre o fim de julho e o início de agosto. O que isso indica? Que as nossas projeções funcionaram de certa forma, mas os novos estudos demonstram que não precisa chegar a 50% da população doente para chegar no pico. Ou seja, de 10% a 20% da população que adoeceu, já chega no pico da doença e daí para frente só diminui o número de casos. E é o que a gente está observando agora. A gente não sabe se isso de fato é verdade, Como eu já disse, só vamos saber daqui a algumas semanas, que a gente vai observar o comportamento da doença na nossa região. No entanto, o número de mortes ainda é preocupante. O que a gente precisa observar é daqui para frente, os que vão adoecendo, se eles vão continuar indo para um estado mais grave da doença e vão progredir até a morte. E isso que precisa ser observado. Os que já adoeceram há 15, 20 dias atrás, esses foram que já morreram. Mais um alerta importante que deve ser considerado é que com a reabertura do comércio não essencial em Altamira, muitas pessoas estão tendo a falsa sensação de que o pior já passou. Tanto que tem sido comum grupos de pessoas sem máscaras em ruas, fazendo caminhadas ou aglomeradas em vias públicas. E isso é grave.
E segundo os especialistas, se não houver consciência sobre a necessidade dos cuidados de proteção e isolamento social, a conta pode chegar lá na frente. As pessoas que não adoeceram ainda podem adoecer. E a gente não sabe dessas que vão adoecer quais vão morrer ou não. Porque o que a gente observa na nossa região é que está morrendo muitas pessoas jovens. Enquanto isso, muito nos alegra ver cenas como esta, protagonizada pela senhora Tereza Toscano, de 94 anos de idade. A idosa, mesmo com pressão alta, venceu a Covid-19 após ficar internada na UTI do Hospital de Campanha por 10 dias. A filha dela falou com a equipe do Hospital de Campanha logo na saída. Foram várias noites sem sono, sem dormir, mas graças a Deus hoje chegou a vitória e ela vai voltar para casa curada, graças a Deus. A Neuza Cordeiro é outra entre tantas que recebeu a cura da Covid-19. Ela vai comemorar 2 vezes o seu aniversário. O primeiro deles aconteceu no dia 24 de julho, quando ela recebeu alta após vencer a Covid-19. O segundo aniversário, este de fato, vai acontecer com a família, no dia 9 de agosto. Ela tem muito a comemorar. Graças a Deus, a vida, hoje eu tô nascendo de novo. É isso daí, um pouco da realidade que nós temos enfrentado, mas sempre torcendo por dias melhores, torcendo para que novidades aconteçam, torcendo para que a vida volte ao normal o mais rápido possível e que o ser humano volte a ser livre novamente, que é o que nós fomos criados, para sermos livres. Livres e vivermos uma vida top, bacana, uma vida que respeita o próximo, uma vida que faz a diferença, uma vida que transforma, uma vida que muda e uma vida de pessoas que fazem o melhor. Vai passar, gente, vai passar com fé em Deus. À noite no Cidade Alerta eu vou te mostrar porque um grupo de risco da Covid-19 são os que estão passando pelo caso de obesidade. E muitos deles estão tomando atitudes diferentes mediante a Covid-19. Vou te mostrar essa história com mais detalhes no Cidade Alerta a partir das 6 horas da noite. Eu estou te esperando com muita informação, verdade e credibilidade. Agora, eu quero agradecer o enorme carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. Que você tenha uma tarde de sexta sensacional e um final de semana top dos tops. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, pessoal. Lembrando, todo cuidado que nós podemos ter nesse momento é de total importância. Não podemos deixar de nos dedicar a ajudarmos o próximo e ajudarmos a nossa nação, a nossa cidade a ser melhor. Nós fazemos parte dela e vai dar tudo certo. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.